Beleza, vamos. Botei pra gravar de novo. Aí vamos só continuar nesse exercício de estruturação, porque aí depois a gente retoma daqui pro próximo semana. A outra reunião você estava gravando, porque aqui pra mim não estava aparecendo, não. Então, eu tô gravando, mas eu tô utilizando esse aplicativo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. É um aplicativo que os meninos me falaram. O OBS. Ah, tá, não. Então tá bom. Dessa vez tá dando certo o áudio. Testei. Esse aqui, ó. Tá até gravando. Bem melhor do que o que eu tava usando Show, antes. então. Beleza, vamos fazer o exercício com a comunidade de aves, então? Bora. Vamos lá. Ficou claro o seu, Milena? Você acha que faz sentido o que eu falei? Aham, eu só fiquei com uma dúvida, porque eu pensei na introdução falar sobre a Rebio de Soretama e a Vale. Tipo, colocar o local na introdução, sabe? Ah, eu não faria isso não, eu deixaria para a área de estudo. Estudo Uhum. Na área de estudo você vai na falar área de da sua estudo. localidade, né? Quer ver, ó, o artigo aqui. Não tem nada falando da Vale. Por exemplo, você pode citar a Rebio de Soretama e a Vale quando você falar que, por exemplo, se for uma lacuna de conhecimento de fato, que nunca se foi avaliado, ou que tem poucos estudos com É, passagens de fauna. Mas aí você não precisa introduzir, começar, porque o tema mais amplo não é a Vale. A introdução ela tem que incluir o que é alvo do seu estudo. A Vale só é o modelo, a área que você estudou. Então não é lá que nem a entendi. Vale nem Rebio Soretama é introdução. Ela é área de estudo, onde você vai falar tudo sobre ela. Você pode escrever bastante até se quiser. Pode escrever sobre o clima, temperatura. É um espaço que você pode escrever sobre a sua área de estudo com maior propriedade. Mas eu acho que para lacuna de conhecimento é importante a gente falar dessa questão, né, de de que não tem, né? Eu acredito, né? Tô chutando aqui, que não tenha estudos tão frequentes em reservas biológicas com passagem de fauna. Por exemplo, ó, já tem um estudo aqui de 2003 na Holanda com passagem de fauna. Mas e no Brasil? Ó, no Brasil já é tudo muito recente, então olha, já tá aí tudo escrito pra você, ó. Tem que ver qual é o mais antigo. Vamos ver se tem algum, sei lá, de 2000. De 2000, vamos botar de 1990 a 2000. Não é isso, ó. Aí tá vendo, ó, pesquisei aqui, o que a gente poderia ter feito era jogar lá naquele avançado. Tá aparecendo um monte de coisa aleatória, ó. Se a gente vai lá no avançado, pesquisar aqui. Aí eu vou querer todas essas palavras. Vamos ver se tem alguma coisa. Aí classificar por data, de novo. Não classificar período específico. 1990 a 2000. Ver se tem alguma coisa antiga, porque talvez é muito recente. Eu acho que ecologia de estrada no Brasil é muito recente. Ó, não tem nada. E se tiver algo que nem tá aparecendo. Agora vamos ver de 2000 a 2010. Eu acho que no você voltar aí da página, você tirou a seleção, não, do avançado. Porque apareceu a mesma coisa. Tirei? Tirei não. Então não tem mesmo, não. Tem nada, ó. Até 2010 é muito recente a ecologia de estradas. Muito, muito, muito recente no Brasil. Então é algo que você tem que falar na sua introdução. Aí aqui já vai começar a aparecer, mano. Talvez vai ter muita coisa em português. Ó, aqui já começa a ter 2017, ó, efeito das rodovias.
Tanto é que é tão recente que a gente publicou esses dias, esse aqui, ó, que até apareceu aqui em 2020, que uma aluna minha ajudou. Não tem muita coisa, não tinha muito o que citar. Muita coisa era de resumo de congresso. Deixa eu abrir ele aqui pra você dar uma olhada. Por exemplo, ó, ecologia de estradas, ó, como toda ação humana, tá falando um pouco de introdução, né? Você vai ver como que eu fiz a introdução. Por exemplo, eu não falei muito sobre a BR-262. A BR-262 foi o lugar onde eu fiz o estudo, né? Então, às vezes, e também não tinha nenhuma diferença, porque eu queria, era só mais uma BR que eu tava fazendo, que eu fiz a fauna atropelada, né? Não fiz passagem de fauna. Mas comecei falando, ó, que a gente sabe que não tem como parar, não é algo, isso é sempre importante constar nos estudos, né? Esses trabalhos do Lawrence, também do Bill Lawrence da Austrália, ele trabalha muito com estrada, então é um autor para você ficar de olho. Mas é sempre importante citar que, cara, não tem o que fazer, o crescimento econômico não tem como sair de cena. Então o que a gente pode fazer é tentar buscar um desenvolvimento sustentável, onde vai continuar tendo estradas, mas a gente vai ter passagens de fauna que são efetivas, não só galerias, porque lá na Rebelião de Soretama não são nem passagens de fauna que foram feitas para fauna, são galerias de drenagem, uma rede de drenagem da rodovia da BR-101. E passagem de fauna não tem que ser só isso. Tem que ter passagem de fauna suspensa, com dossel conectado. Tem inúmeras coisas que você pode citar, inclusive. Os tipos de passagens de fauna. E você pode falar que na Rebil não é exatamente uma passagem de fauna. São redes de drenagem que funcionam como passagem de fauna. Beleza, falei dos impactos de uma rodovia porque eu queria falar sobre atropelamentos. Então falei um pouco que é necessário ter rodovias, mas que ela causa um impacto gigantesco. Depois, falei já de atropelamentos de mamíferos e de outros vertebrados. E falei um pouco de pontos de mitigação, porque eu vou citar disso, que foi um dos resultados que a gente encontrou, que áreas onde tinha um radar tinha menos animal atropelado. Então funcionava. Então é uma coisa que precisava estar na minha introdução, porque era um resultado. E aí, beleza, falei que estava dentro da Mata Atlântica essa rodovia, falei um pouco da rodovia para introduzir as minhas perguntas, ó. Mas eu não fiz um parágrafo inteiro falando da rodovia, né? Então é válido você começar dessa forma. Fala sobre o que já se sabe, de um modo geral, de ecologia de estradas. Pode citar, que com certeza você vai pesquisar, você vai encontrar o mesmo resultado, é muito recente. Tanto é que botaram uma rede de pesquisa agora, tem tipo 2 anos que fizeram uma rede de pesquisa de ecologia de estradas. Então é algo assim de 15 anos para trás, não é muito recente, é 2005, 2004 para cima. Então, mas aí você pode fazer essa comparação, que lá fora, desde a década de 80, 70 já era investigado isso. E aqui, onde a gente tem a maior biodiversidade, não era. E as rodovias funcionam como grandes drenos de perda de biodiversidade. E aí você fala um pouco sobre os vertebrados, que é um dos grupos que mais morre, que é catalogado, na verdade. E por fim, compara isso, que vai dar certo. Você pode falar que tem, se você achar, talvez nem tenha tanto estudo com passagem de fauna assim. E aí vai ser melhor ainda, que você vai falar que é uma lacuna de conhecimento, não se sabe tanto sobre as passagens de fauna, como essas redes de drenagem funcionam, né? Quais animais que atravessam, se eles utilizam, etc, etc. E por fim apresenta seu objetivo, não tem erro. 4 parágrafos, se bestar 5 no máximo, não precisa de mais que isso. Certo. Vamos para a comunidade de aves. É isso, né? Me corrige aí. Uhum. Comunidade de aves terrícolas. Beleza. Então, primeiro passo, vai estruturar a comunidade. Eu não lembro direito. Eu sei que são 2 artigos. Um vai ser sobre o método de Cameron, o menor, não é? Sim, E vamos eu ia colocar num só, mas a gente conversou semana passada, melhor dividir. Vou até conversar com o Mauro sobre isso. vai focar num só, então. Não, eu vou conversar com o Mauro que eu acho realmente melhor dividir. Eu acho que vai ficar um pouco tumultuado colocar em um só.
Não, beleza, mas vamos focar no mais complicado, porque o outro vai ser mais uma comunicação científica, né? Aí ele não tem essa. Às vezes a comunicação científica não tem essa divisão, introdução, método. Às vezes é tudo no texto corrido, assim. Vai nos parágrafos seguidos, assim. Vamos focar nesse, que é a estrutura da comunidade, né? Que provavelmente você vai avaliar a distribuição espacial. Vai? Vai me corrigindo. É isso, principalmente em relação à rodovia, né? Temporal. Certo? Temporal também ou só espacial? Espacial e acho que temporal, por enquanto eu não fiz análise não, entendeu? Pode entrar futuramente, mas a gente não colocou análise temporal ainda não. E. Então tá, distribuição espacial de modo geral e potencial impacto da rodovia? Isso. Então, beleza. Então, esse é o tema central do trabalho. Então, vamos lá. Como a gente pode estruturar isso? Primeiro passo, uma coisa que você pode fazer também é falar sobre distribuição espacial de modo geral. Você tem dois caminhos aí mais amplos. Ou a distribuição espacial, ou você pode falar... não sei se vai incluir também estruturação de comunidade. Eu acho que não. Só vai ser distribuição espacial das árvores terrícolas. Na reserva biológica do Soretama. Eu não tenho dados suficientes para fazer uma estruturação de comunidade, não. Beleza, então beleza, vou sair com esse negócio de comunidade, então distribuição espacial das aves. Beleza, então melhorou. Porque senão eu ia falar que você poderia falar sobre ecologia de comunidades. Melhor ainda, vai falar sobre distribuição espacial. Pode começar falando em aspectos ecológicos mais amplos, né? Tem clássicos, né? Na literatura, Krebs, tem vários artigos que são bem clássicos. Deixa eu abrir aqui o Google Acadêmico. A gente pode Spatial Distribution Ecology. Krebs. Mas tá vendo? 94, ó. Efeito da escala. Então você pode começar por cima disso, falando como que isso tem evoluído, né? E você pode falar do seguinte, né? Você pode chegar e falar, vamos pensar. Isso é legal. Você pode falar bem assim, em uma comunidade biológica. Deixa eu abaixar mais isso aqui. Em uma comunidade biológica, é importante entender os fatores que influenciam a distribuição das espécies em uma dada paisagem. Referência. Com certeza tem inúmeros, você pode citar aí. Só procurar distribuição espacial, achar algum artigo clássico de ecologia e citar aí. Beleza, ponto, tá vendo? Em uma comunidade biológica é importante entender os fatores. A distribuição espacial pode contribuir para que as espécies coexistam em um dado ambiente, ainda mais que são espécies de um nicho só. Mas é o termo mais geral ainda, lembra que é o mais geralzão ainda. Em um dado ambiente, beleza. Aí você pode falar de diferentes fatores. É tipo do que eu fiz lá, não tem como errar. Você só vai mudar a citação e a escrita, porque não configura plágio, não tem muito o que inventar, né? Já tem uma base na literatura, a gente está criando, inventando a roda de novo, né? Diferentes fatores
podem influenciar a distribuição das espécies no espaço. Aí você pode citar tais como blá blá blá. Pode tentar selecionar alguns já para aves. O que afeta para essas aves mais comum, por exemplo? Provavelmente é cobertura florestal, pode influenciar essas aves. E pensar nas variáveis que vocês estão testando, de modo geral. Show. Você pode colocar bem assim também. Diferentes fatores podem afetar tanto positivamente, você está avaliando o impacto, tais como tal, quanto negativamente, como a presença de uma rodovia, Então, teve caça, duas espécies etc. que foi o oposto disso aí. Entendeu? Você pode. Uhum. Mas aí isso é legal, porque Sim. espera-se. A hipótese que espera-se que afete negativamente. Mas, cara, não Uhum. foi. Então isso é topo do bolo. Porque vai mostrar uma coisa diferente. Então isso é bacana. Então tá. Esse é o primeiro parágrafo. Mais geralzão. Uhum. Aí você já pode vir pra cá. Dentro do grupo das aves, da classe das aves, aí você pode falar das aves terrícolas. As aves terrícolas, define o que é. São Ah. aquelas que tananã, 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 e Uhum. que você está definindo agora o seu objeto de estudo. Você mostrou o que é a sua teoria mais ampla, que você vai trabalhar com distribuição, ecologia espacial, né? E você vai avaliar fatores positivo e negativo para a espécie, para esse grupo de espécie. E agora você está apresentando dando cara ao grupo que você está trabalhando, seu objeto de estudo. Uhum. Então é um parágrafo todo sobre aves terrícolas, o que pode influenciar ela, o que elas são. Você pode falar aqui nesse parágrafo quais são as que ocorrem na região que você está trabalhando. Não fala nenhuma que você registrou. Só fala as famílias que ocorrem. Não precisa talvez citar as espécies, mas diga as famílias que ocorrem. Os cracídeos, os tinamídeos, etc, etc. Cuculídeo, eu acho também que é o Sim, já fui Geoffroy. salvo. E aí você cita isso, aí depois aqui você pode falar, beleza, então aqui está apresentando suas aves, um terceiro parágrafo apresentando também sua lacuna de conhecimento. É, Sua lacuna de conhecimento, ela não necessariamente precisa ser algo que nunca foi feito. Mas aqui nesse parágrafo é o momento de você vender, é o parágrafo que vem antes do seu objetivo, das suas questões, da sua hipótese. Então o interessante é que você deu. É o momento de você falar assim, não, eu estou fazendo isso por causa disso aqui de cima. Então você pode falar Uhum. bem assim que. Você pode falar, citar, teve artigo esses dias que eu te mostrei, né? Que mostra que as armadilhas fotográficas. Você pode até falar aqui em cima. Isso, show. Você vai falar o seguinte, aqui em cima, quando você fala das aves terrícolas, você vai falar terminar esse parágrafo falando que as armadilhas fotográficas têm sido mostrado um método muito eficaz e citar os artigos que Uhum. já tem uns dois ou três que mostram isso para Show. estudar a comunidade dessas aves que antes tinham tão poucos estudos, que tem menos estudos para essas aves. Uhum. E aí, a partir disso, você fala bem assim: com base em estudos de armadilha fotográfica, você pode já puxar um pouco para as armadilhas fotográficas e falar que não é tão comum ainda na literatura e que isso vai permitir avaliar a distribuição espacial dessas espécies e que eu acho, chutando alto, que não tem tantos estudos também na Mata Atlântica para essas Uhum. espécies. E tem espécie ameaçada aí no meio. Então você pode falar que não tem tantos estudos, os estudos são escassos, mas isso, estudo escasso, a gente tem que botar na cabeça que não justifica a gente estar fazendo um estudo porque ninguém nunca fez, ou porque tem pouco. Porque tem Uhum. coisas super banais no mundo que tem pouco que ninguém sabe que ninguém dá interesse. Então é melhor você partir falando que as armadilhas fotográficas são ferramentas boas, que tem espécies ameaçadas. Você pode, em cima também, para embasar a sua lacuna, você pode falar que dentro de aves terrícolas elas são as mais caçadas, que tem impacto para essas espécies. Então você vai falar para medidas de conservação, por isso que seu estudo é importante. E você pode citar que a reserva biológica ainda tem uma comunidade íntegra dessas aves, porque tem uma biodiversidade gigante lá ainda. Uhum. Então, você justificando isso, atrelando
para a conservação dessas espécies, que é importante saber isso em sentidos de conservação, vem o seu último parágrafo depois, que o seu objetivo foi avaliar para responder as seguintes perguntas, né? Se tem impacto positivo, se tem negativo, o que influencia tal coisa, se essas, não sei se vocês vão testar se tem uma sobreposição entre essas espécies. Dá Então, para fazer. é basicamente isso. Não tem erro também não. Eu acho que for por esse caminho aí, é óbvio que você vai tem que explorar esses temas um pouco mais. É só pra gente dar. Que é aquilo que eu falei quando tava no cronograma de entregar um esqueleto. Esse é o esqueleto que eu tô falando. Isso facilita muito a gente ter esse brainstorm de pensar aqui o que a gente pode botar na introdução. Aí a partir do momento que você já começa a pensar, depois de hoje, com certeza na semana que vem, você vem com uma ideia mais madura do que você quer escrever na introdução. Com certeza. Essa estruturação ajuda bastante, clarear as ideias e dar um caminho para a gente Dá escrever. um norte, né? Uhum. Até pra você não ficar tipo, isso é bom fazer esse exercício. Isso aqui, a introdução, gente, ela é a última coisa a ser escrita de um artigo. Por quê? Porque a gente escreve a introdução só depois que a gente já tem o resultado e a gente discutiu esses resultados. Porque facilita muito, uma vez que você sabe tudo que você encontrou de resultados, você escreveu eles, você preparou, discutiu os seus resultados com o que já existe, na hora da introdução fica muito fácil, porque você só vai entrar coisa que você colocou. Do que a gente fazer, a gente faz ciência reversa. A gente faz. Parece que a introdução é a primeira, mas não é, ela é a última. E eu acho que você faz uma introdução mais voltada para o seu trabalho também, né? Você tendo conhecimento de todo o seu trabalho, você já faz uma introdução voltada para ele. E não se perde tanto. E a gente vê muita introdução perdida aí, que é um exemplo. Eu revisei esses dias um artigo que foi justamente isso. A pessoa botou tanta coisa assim que eu falei, cara, esse artigo vai ser muito bom. Aí quando chegou lá no objetivo, o objetivo desse trabalho é apresentar uma lista de espécies. Eu falei, tá brincando, né? Aí eu falei, você tá brincando, você fez uma introdução maravilhosa, eu achei que ia ter 1000 coisas aqui no seu trabalho, e você fez uma lista de espécies. Você deveria ter feito, deveria ter feito uma introdução de lista de espécies, que também é importante. Mas enfim, é basicamente isso. Eu acho que tem que ser essas discussões, né? Eu acho que essas reuniões que a gente pode estar fazendo toda semana é importante porque a gente vai amadurecendo. Não vê tudo num dia só, né? Vai amadurecendo para Eu escrever. acho bem legal. Para mim vai ajudar muito, que eu acho que a parte que eu tenho mais dificuldade é a parte de escrever mesmo. Aí, gente, se quiser já trazer, com base nesse esqueleto aqui, se já quiser fazer um parágrafo ou outro, tentar trabalhar em cima do esqueleto que a gente conversou aqui para na quinta que vem a gente conversar, pode ser interessante Isso. também, que aí eu já dou um feedback, né? A gente consegue todo mundo, né, ver o exemplo de cada um, faz aquele super mutirão pra gente se ajudar e todo mundo sai com a introdução. Beleza. Aí vai construindo aos poucos, né? Vai construindo, exatamente. Vai vendo onde pode melhorar, onde ainda falta uma referência ou outra. Show. Mas beleza, então. Então é isso. Parágrafo.